Matéria de evangelismo, aula de número 1. Vamos falar sobre a fundamentação teórica, a diferença entre evangelismo e proselitismo. Tem uma diferença, bem? Vocês podem estar anotando aí. Diferença entre evangelismo e proselitismo. Evangelismo, proselitismo. Aqui a gente começa a fazer aquele filtro que é necessário por causa das nossas 4 matérias que estamos estudando. Estamos estudando eclesiologia, teologia pastoral e missões e ministério e evangelismo. É um currículo para poder ficar bem filtrado. Tem uma diferença, tá bem? O segredo do cristianismo é a evangelização das pessoas. Chamamos de segredo devido ao seu caráter pouco compreensível às pessoas que estão de fora do Evangelho. Para os sociólogos, historiadores, aquilo que chamamos de evangelismo, eles denominam de proselitismo. Os dois termos se aparentam, pois se trata de chamar pessoas de outras convicções existenciais para a nossa. Mas os dois termos se distanciam diametralmente por causa do mistério incutido no Evangelho. Enquanto o proselitismo se contenta com o pescar no aquário e reformar o prosélito em seu modus vivendi, o evangelismo se lança a mar alto, em águas profundas, e confronta o evangelizado em seu locus vivendi, exigindo dele uma resposta existencial inédita. Começa assim. Aqui está a palavra modus vivendi, está no latim, bem? E a outra palavra que é locus vivendi, também está no latim. Modus vivendi é o modo que a pessoa está vivendo. É o nosso velho jargão: venha do jeito que você está. Modus vivendi. As pessoas, elas vão ser evangelizadas com um segredo. Isso é evangelizarmos. É contar um segredo de Deus para as pessoas. Segredo é segredo. Segredo você conta ao pé do ouvido. Deus contou um segredo para nós. O segredo do Evangelho. Esse mesmo segredo nós vamos contar para as pessoas também. Acontece que as pessoas, elas estão no seu modus vivendi. As pessoas que você está evangelizando, elas já têm um jeito de viver, um estilo de vida, uma cultura. Estão dentro de um caldo cultural. Estão viciadas naquele jeito, porque elas vêm aprendendo desde pequenininho. Quando você estuda a psicologia comportamental, você vai descobrir justamente isso. A criança, ela é do jeito que ela é, porque ela foi criada daquele jeito. Ela foi condicionada. E como ela foi condicionada, ela vai se desenvolvendo dentro daquelas condições que ela tinha. Se você condicionar a pessoa de uma outra maneira, a criança de uma outra maneira, ela vai aprender de uma outra maneira. Psicologia comportamental. Portanto, quando você evangelizar uma pessoa, você vai evangelizar ela já pronta dentro de um caldo cultural. É o modus vivendi. Ela é do jeito que ela é, porque ela aprendeu daquela maneira. Chega você para contar um segredo de Deus para a pessoa. É isso que significa a palavra evangelho, tá? A palavra evangelho, ela vem do grego. Angelion. Evangelion. Esse evangelion, esse F aqui, é uma partícula para dizer o seguinte: olha, eu tenho uma coisa boa para te contar. O F significa bom. Bom, sabe, o melhor. Eu tenho a melhor. E o angelion é da onde vem a palavra anjo para nós, anjo, tá vendo? Anjo. A metáfora que Jesus usou é excelente, excelente. Ele está dizendo que é como se você fosse um anjo, tá bem? Na nossa tradução portuguesa, empobrece o sentido. A gente tem que tomar cuidado com a tradução portuguesa, porque no português o anjo, ele é um mensageiro, né? Um mensageiro é alguém que traz uma mensagem. Mas a conotação da palavra anjo é um ser espiritual. É a conotação.
sentido conotativo, que é aquele sentido figurado. Então, no sentido conotativo, no sentido figurado, o evangelista é como se ele fosse um anjo, um ser espiritual, um ser iluminado, um ser de luz, um ser celestial. Esse é o sentido. Por quê? O evangelho ele vem do céu. E essa mensagem, esse anjo, ele traz uma boa nova. Ele traz uma boa notícia. Mais uma vez, a gente tem que tomar cuidado com a tradução para o português. Por quê? Porque boa é uma tradução pacata, sabe? É boa, mas se a gente fosse lá para o grego, o bom é alguma coisa que ele é bom em si mesmo, ele é bom demais, ele é bonificador, ele torna bom, ele transforma em bom. Para nós no português, bom é o contrário de ruim. Essa água está boa, aquela água está ruim. A gente qualifica o bom com ruim. No grego não é qualificar como bom ou ruim, é tornar bom. É dizer o seguinte: o simples fato de você ouvir a boa notícia torna você bom. Mais uma vez você volta para aquele mistério que eu estava falando anteriormente, que o simples fato de você entrar na igreja, a igreja te santifica. O simples fato de você ouvir o evangelho, pé do ouvido, porque é o segredo de Deus, o simples fato de você ouvir o evangelho, você torna a pessoa boa. O evangelho torna a pessoa boa. Mas a pessoa ela é ruim, índole ruim, comportamento ruim, modus vivendi dela é péssimo. Mas se ela ouvir a mensagem do evangelho, essa mensagem é mais poderosa que a índole dela. Por isso o evangelho ele é poderoso. Paulo falou, essa é a conotação, tá? O evangelho é poder de Deus para a transformação das pessoas, ou para a salvação do mundo. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o que o apóstolo Paulo falou. O evangelho por si só, ele tem o poder da bondade. Da bondade. Esse é o significado da palavra evangelion, tá? O anjo anunciando o bem. O anjo falando coisas boas. O mensageiro anunciando a bondade. Porque esse é o poder do evangelho. Só que é um segredo. É um segredo. E por ser um segredo, por mais que a gente faça a evangelização à distância, é necessário que haja um evangelista, alguém que se comprometa. Deus mesmo poderia ter feito a evangelização à distância, mas ele não fez. Ele fez pessoalmente e ele fez olho no olho, pessoa a pessoa. Por isso que é chamado de segredo. Segredo que é contado aqui. Aquilo que eu vos conto aos ouvidos, anunciai sobre os telhados. Ele disse claramente que ele anuncia aos ouvidos. Mas você está falando aí, quando ao pisar na igreja, a igreja santifica a pessoa. Mas essa santificação da pessoa, ela é só teórica, porque não tem como. A pessoa pisar na igreja, a igreja vai santificar a pessoa. Ele entrou lá, por exemplo, agora estava sobre o caso do Eterno, você estava falando. A pessoa entrou lá, por exemplo, você arrependeu. Ele simplesmente foi ouvir a palavra e saiu de novo, não se arrependeu, foi nada. Você entrou na igreja, tornou ele santo, em teoria ou no caso? Se você compreender a igreja como sendo o prédio físico, não acontece nada. Mas se você compreender a igreja que nem os gregos compreendem, que nem os ortodoxos compreendem, que a igreja é um movimento místico, misterioso. Então a pessoa ela entra, mas ela não está entrando no prédio, ela está entrando na casa de Deus. E Jesus falou, quem é maior? O templo que santifica o ouro ou o altar? Jesus perguntou. Se você jurar pelo ouro que está no altar, isso aí, né, é pecado. Mas se você jurar pelo altar, não tem nada. Aí Jesus perguntou, qual que é maior, o ouro ou o altar? O altar que santifica o ouro. Quem que é maior? É a igreja ou o pecador? A igreja. Quem é que santifica quem? A igreja santifica o pecador. O pecador entra na igreja, então a igreja santifica ele. Esse que é o contexto, o conceito místico, misterioso da igreja. Se você entender a igreja como um prédio, não acontece nada. Mas se você entender a igreja como um mistério de Deus, aí você vai ver que a igreja impacta o pecador. Mas ele em si não se arrependeu por ele ser santificado só de pisar. Não precisa disso, mano. Não precisa disso. A igreja ela já faz o ato do arrependimento. A pessoa não entra para a igreja, nessa que eu estou falando, a igreja mística, ele não entra sem se arrepender. O simples fato dele entrar na igreja, a igreja já impacta ele, já o arrepende. O arrependido está sempre de fora. Sempre de fora. O arrependido não, o que não está arrependido, o impenitente, está sempre de fora. Mas na hora que ele entra para a igreja, já é um ato de arrependimento. O fato de entrar para a igreja já é um ato de arrependimento.
Essa é a compreensão que os gregos têm quando eles estão lendo o Novo Testamento em grego. Bem, a mesma coisa aqui é com o nosso amigo Evangelho. O Evangelho, ele impacta por si só. Não depende do pregador, ele depende da mensagem. E você que é o pregador, o mensageiro, está anunciando a boa nova e é um segredo. Deus tem um segredo. E por isso que é chamado de segredo. Porque tem duas características aqui. Tá bem? O Evangelho visto de fora. Uma pessoa que não é cristão. Um evangelho. Que é uma pessoa que não é cristão. Um sociólogo. Um historiador. Um cientista da religião. Um biólogo. Um filósofo. Ele vai olhar para o Evangelho e vai falar: tá, tudo esse discurso é muito bom, mas isso aí é mensagem de propaganda religiosa, é a etiqueta religiosa. Ele, como sociólogo, vai dizer: o que está acontecendo, na verdade, é um proselitismo. Proselitismo é quando você faz uma propaganda da tua religião para tirar as pessoas da convicção que ela tem, do modus vivendi dela, para outro modus vivendi. Isso é proselitismo. Vai fazer uma reforma na pessoa. Cabelo, calça, bigode, paletó, short, bermuda, barba. Uma reforma na pessoa. Proselitismo. Aí, nesse caso, o sociólogo está certo. Nesse caso, você está certo também. Quando você vê a igreja como um fenômeno histórico, material, em que a pessoa está cansada da macumba, vem para a igreja evangélica, e aqui ele vai encontrar uma outra forma religiosa, proselitismo. E acontece que muitas pessoas não ouviram o segredo, pé do ouvido. Ouvir o segredo é muito mais do que a voz do pregador e o ritual da igreja. Ouvir o segredo é o evangelho entrando no coração. Nesse aspecto aqui, a igreja é transcendente. Só que está numa alçada que não é muito a nossa, está muito além do nosso alcance. Aí o que acontece? Nós, que vamos fazer a evangelização, Bíblia na mão, Bíblia preparada, Espírito Santo, vamos anunciar pessoa a pessoa. Você vai ter o fenômeno da igreja hoje com milhares e milhares de pessoas que foram alcançadas pelo proselitismo. Proselitismo é a propaganda da igreja. É tirar a pessoa do modus que ela está vivendo, modus vivente, para colocar ela em outro modus vivente. Só isso. Só modificou, só reformou a pessoa. Proselitismo. Aí, se nós praticamos proselitismo, sim, a igreja evangélica pratica proselitismo da mesma maneira que o budismo faz, da mesma maneira que o confucionismo faz, que o judaísmo faz, que o catolicismo faz. A igreja evangélica pratica muito proselitismo, muito. As pessoas só vão mudando de religião, vão mudando de igreja, vão mudando de denominação e vão se conformando com a nova religião que tem e vão praticando. Se isso opera a salvação dela. Essa é a diferença. Jesus não usou a palavra proselitismo. Pelo contrário, Jesus, muito inteligente, ele falou com os escribas e fariseus o seguinte: escribas, fariseus, hipócritas, vós percorreis a terra e o mar, a fim de converterdes um prosélito, e quando o conseguis, tornai-o 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Esse é o problema do proselitismo. Jesus condenou o proselitismo. Ele fez isso para os fariseus. E aí você sabe que se ele usou a medida para os fariseus, ele usa a medida para a igreja também. Fica tranquilo. A igreja que pratica somente o seu proselitismo, somente a sua propaganda, para tirar as pessoas. Aí entra a nossa questão ética que a gente estava falando lá, que é usar música e tudo quanto é tipo de ritual. Se a igreja ela fica circunscrita a isso, a fazer estratégias para encher o culto, para que as pessoas dizimem, ofertem e participem do modus vivendi daquela religião. Se a igreja faz isso daí, Cristo a condena, porque as pessoas dentro da igreja se tornam piores do que lá fora no mundo. Piores. Uma igreja proselitista, que são sectaristas, que são seitas, essas igrejas aí, que praticam esse tipo de trabalho, elas tornam as pessoas piores para a sociedade. Aí você vai ouvir Jesus e os apóstolos dizendo o seguinte: pelos seus frutos os conhecereis. Se a pessoa é evangelizada e nascida de novo, ou se não é. Se a pessoa só participa do fenômeno social da igreja, e se ela não entrou para a igreja mística,
sabe, corpo de Cristo, aí você vai perceber o seguinte, que ela tem ainda um monte de inveja, sabe, um monte de comportamentos que são resquícios do passado, que estão nela, e que ela só deu uma reformada, uma capa. Evangelismo não é isso. Evangelismo, você vai contar um segredo no pé do ouvido, a pessoa vai ser confrontada no seu locus vivendi, no seu modus vivendi, e ela vai ser trazida para o locus vivendi. Esse locus vivendi é o seguinte, ela vai ter uma nova localização, um novo lugar. Ela vai viver num novo lugar. Ela vai sair da estrutura pecaminosa que ela está e ela vem para uma estrutura de santificação. Porque o Evangelho é a única mensagem de Deus que confronta o pecador no jeito que ele está vivendo. É a única mensagem. Deus só fala ao mundo, e agora eu vou falar pelo Espírito Santo, Deus só fala ao mundo pelo Evangelho. Ah não, Deus fala pela ciência, Deus fala pela filosofia. Deus em pessoa, pelo Espírito Santo, só fala ao mundo pelo Evangelho. Só pelo Evangelho. Ah, e a teologia natural, sabe? E as outras coisas que acontecem por aí afora? Pois bem, não é a teologia diretamente de Deus. São auxílios aí para a gente poder continuar vivendo na horizontal. Mas quem quer sair da horizontal e ir para a vertical, sair do terreno e ir para o espiritual, é só pelo Evangelho. A única mensagem que Deus está falando diretamente para as pessoas é pelo Evangelho. É só essa. Porque é só essa aqui que liga o homem com Deus. E na hora que ele faz isso, ele confronta o pecador no seu modus vivendi. Ele confronta. Só o Evangelho faz isso. Só o Evangelho coloca você de cara no chão e envergonhado de ser pecador. Aí o evangelista ele tem que saber disso. Que você, por mais estratégias que estejam à sua volta, tem uma hora que você vai ter que pegar e abrir a Bíblia e falar: pecador, você é pecador diante de Deus. Ah, mas você vai perder a amizade, vai perder a amizade. Vão fechar as portas para você, vão te criticar mundo afora, vão. Mas aqui está o Evangelho. Ele é o único que pode confrontar o pecador com o pecado. Só que quando você faz isso de uma maneira proselitista, guarda na memória aí, tá? Quando você faz isso de uma maneira proselitista, tem uma hora que você faz um acordo com o pecador. Porque você só quer manter a amizade dele, a simpatia dele. Aí na hora que você faz acordo com ele, você sai do Evangelho e vai para o proselitismo. E você está tornando essa pessoa 2 vezes candidato do inferno, mais do que você. Ele chega lá primeiro do que você. Vai perguntar. Pois é isso aí, do proselitismo. Aí, lá o Moisés, Deus fala com ele, né? E participar da ceia, da Páscoa, só aqueles judeus ou os então circuncidados. Aí então havia o proselitismo deles iam. Agora hoje, por exemplo, e a igreja hoje? A pessoa é ímpio, está lá fora, mas para ele vir para seguir a Deus, ele tem que viver o Evangelho. Isso quer dizer, ele vai ter que sair daquele modo de vida dele para viver dentro do Evangelho. Isso aí não é um proselitismo. Isso aí é um proselitismo? Ele está no mundo, ele faz o que faz, ele volta, ele mata, ele bebe, ele faz o que faz lá. Agora ele vem para cá e não vai fazer mais isso, ele vai servir a Deus. Então ele saiu do modo de vida dele, vem para cá para o modo de vida agora cristão. Isso aí não seria um proselitismo? Não pode ser encarado assim? Não, só é um proselitismo se ele só passou uma reforma exterior. Se dentro ele continua fornicário, adúltero, maldizente, por dentro, e de vez em quando ele vai lá e dá uma ressuscitada nesse tipo de vida aí, é um proselitismo. Agora, a evangelização vai confrontar ele. Agora, qual é mais fácil? Confrontar ele lá, ele continuando assim, lá, ou ele continuando, ele vindo para cá? Mais fácil se ele vir para cá. A igreja ela vai ter que trabalhar com esse fenômeno de fazer do proselitismo e evangelismo. Só que a igreja não evangeliza só quando está lá fora. Eu fui fazer uma pregação numa igreja do meu ministério sobre evangelismo. Aí eu expliquei para os irmãos o seguinte: o evangelismo ele é ato contínuo. A igreja não evangeliza só quando ela abre as portas, faz um evento lá fora, quando ela faz uma visita. A igreja ela evangeliza full time, é todo o tempo. As pessoas precisam se converter o tempo todo. A igreja não pode abrir mão de uma mensagem evangelística, programação evangelística. Não pode abrir mão, pensando que já porque a pessoa aceitou Jesus está convertido. Não, está no seu processo. E muitas igrejas se conformam em fazer o proselitismo, que faz o convite para as pessoas lá fora, chega aqui dentro e continua fazendo a propaganda da religião. Ó, filhão, chegou aqui dentro, acabou a propaganda. Propaganda é só para você vender o seu produto lá fora. Chegou dentro das portas da igreja, dentro desse mundo cristão,
um pregador, com banda, com todo mundo cantando. É a hora de você fazer o evangelismo, como Cristo fez muitas vezes. Ele aceitava o convite para ir na casa do Zaqueu? Aceitava, mas ele era um evangelista presente ali. Não abriu a boca, mas estava evangelizando pelo ato presente. Foi aceitar o convite lá para ir no almoço na casa de Simão? Aceitou, mas evangelizou a pecadora também. Do alto da cruz, está na cruz, mas evangelizou também. Calado, mas evangelizou. A evangelização, na vida do evangelista, é ato contínuo. Proselitismo é o exterior, então, só exterior. Proselitismo, você está fazendo a propaganda lá fora, para trazer as pessoas para o ambiente cristão. Outra vez que eu participar da Páscoa, eu tinha que fazer a circuncisão. Aí o proselitismo aí só engloba a parte exterior, então. É a parte exterior. Isso é poderoso, isso que ele fariseus. Isso, porque as pessoas iam lá, se convertiam para o judaísmo, mas não se convertiam a Deus. E aí você colocou as pessoas dentro da igreja, a pessoa morrendo no pecado dentro da igreja. Porque a igreja só quer fazer circo. A igreja deve fazer circo. Oi? Esquece de discipular. Esquece de discipular. E aí fica o encargo do pastor, do pregador, do dirigente da igreja, fazer o ensinamento cristão, com base na Bíblia e no Espírito Santo. Porque senão, pode fechar. E nesse aspecto, aí vocês vão lá para aquele negócio que a gente estava falando sobre eclesiologia. Você tem a igreja, na sua totalidade. Você tem a denominação e você tem o ministério. A gente não tem nada a ver com as igrejas que estão do lado de fora, mas a nossa a gente tem que tomar cuidado sim. Porque tem várias igrejas que Jesus disse no Apocalipse que estão mortas. Tem nome de que está viva, mas está morta. E em que momento que morreu? Na hora que o pastor morreu. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: tens nome de que está vivo, mas está morto. Quem morreu? O pastor. E ele diz: contudo tens em Sardes algumas pessoas que andarão de branco comigo por quanto são dignas. O pastor morreu, mas tem gente viva na igreja. No caso lá de Moisés que morreu, Deus vai parar lá, Deus fala: Moisés morreu, você não vai sair, não vai ficar parado chorando tudo aqui, os 40 dias ficaram no tempo de Moisés. Vai, levanta então e vai, você vai atravessar agora o povo aí. Não é o mesmo contexto, mas eu entendi o que você quis dizer. Né? O povo tudo parado, esperando, e tinha que atravessar. Então, o problema é justamente esse. O líder cristão, o pastor, ele tem que manter a chama da evangelização viva, das missões vivas, da unidade da igreja viva, ainda fazer a propaganda, né, da sua denominação, porque ninguém vai fazer uma propaganda: a minha igreja ela é a mais doutrinada do mundo, sabe? Se você entrar aqui você vai ter que mudar tudo. Não, a propaganda é: pare de sofrer, entre aqui. Isso é propaganda. Agora, entrou aqui, aí vamos te ensinar como parar de sofrer. Prega o Evangelho. Aí esse pregar o Evangelho é fazer um confronto. E quando se fala de fazer o confronto, é o seguinte: a igreja ela vai se lançar a mar alto, correr sérios perigos nessa pesca. Sérios perigos. Porque o material humano que a gente está falando aí é o pecador. O pecador, e Jesus disse: olha, o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores e farão com ele tudo o que quiserem. Material humano altamente periculoso. Acho que é pior do que o penitenciário. E olha, tem o pessoal lá que é periculoso. Tão perigoso que matou o Cristo, o Filho de Deus. Você vai lidar com pecadores, irmãos. É gente que vai pecar o tempo todo, todo dia, o dia todo, até Jesus voltar. E você é o evangelista, que é pecador também. Olha por ti mesmo e pela doutrina, tomando cuidado para que você não seja tentado naquilo que você está advertindo os outros. Paulo escreveu isso daí: eu esmurro o meu próprio corpo para que depois de haver pregado os outros, não venha eu mesmo a ser reprovado naquilo que eu evangelizei os outros. Material humano perigoso. Você está se lançando a mar alto. Vai chegar um momento em que você vai fazer o quê? Você vai fazer um acordo. Olha, eu quero viver em paz, você quer viver em paz, então eu vou. Aí tem um monte de pastores aí que está perdendo a unção, um monte de pregadores que está perdendo a unção também, porque fez acordo com os pecadores. Tem um momento que você tem que confrontar. E a hora de confrontar é a mais crítica, por causa que são 2 olhos olhando para 500 olhos que estão aqui, entendeu? Você só tem 2, e você tem 250 pessoas. Você tem 250 olhos, né? E você só tem um dedo. Você só tem um dedo, mas você tem 250 pessoas, aí quando você tem 2.500 dedos para te apontar depois. Então, o pregador do Evangelho, o evangelista, é uma pessoa que ele vive em estado de risco. Eis que vos envio como ovelhas entre os lobos, né? Acautelai-vos, seja simples como as pombas, prudente como a serpente, porque vos entregarão para seres açoitados nas sinagogas. Açoitado na sinagoga.
na igreja, açoitado na igreja. Você é evangelista, quer ser evangelista, mas não quer que a gente tenha um jargão, né? Pagar o preço. Vai pagar o preço, filho. Você vai apanhar na igreja. E pregar sobre pecado, você vai apanhar na igreja. E como não é só você, é você e sua esposa e seus filhos, vai apanhar você, sua esposa e seus filhos também. Para aprender a não mexer com o pecador. Vai dar uma escorregada para você ver o que acontece com você. Santão, tá vendo? Santão. Sempre essas pessoas que pregam contra o pecado é o maior pecador. Quer ver? Vou vasculhar. Aí pronto. E aí você fica tomando aquele cuidado, lá vem o diabo e faz assim, ó. Dá um chutinho assim, bem no calcanhar assim, você dá uma tropeçada e alguém está vendo. Pronto. Por isso que estão acabando aí os evangelistas sérios e sinceros. Por quê? Porque tem o calcanhar de Aquiles. Mas o evangelho, tá? A boa notícia, que é o mistério de Deus sendo pregado aos ouvidos, ele exige justamente esse comprometimento do evangelista, da evangelista, da pessoa que vai comprometer a própria vida. E Paulo vai dizer o seguinte: olha por ti mesmo e pela doutrina. Você vai fazer isso daqui, porque você está tratando com um material humano perigosíssimo, chamado pecador. Vocês conhecem a história do Jim Swaggart, né? Então, Jim Swaggart, ele foi considerado um dos maiores evangelistas do mundo nos anos 80. E o programa de televisão dele aqui no Brasil era traduzido até pelo Ricardo Gondim, que hoje é pastor da igreja Bethesda. E ele encheu o Maracanã, sabe? Jim Swaggart era considerado uma sumidade. A pregação dele, você chora, porque ele tinha o dom da oratória, convencia muito bem, homem altamente eloquente, até que ele pegou e denunciou o irmão dele que estava em adultério. E o irmão dele, né, falou o seguinte: me vingarei. Você não é de ferro, né? E me vingarei, se vingou. Pegou, firmou Jim Swaggart, indo para uma prostituta que ele frequentava lá de vez em quando, né? Não se aguentava. Aí ele tinha um acesso de carnalidade e foi pego no ato da prostituição. O irmão dele pegou, entregou para o ministério, a Assembleia de Deus julgou. Tinha um monte de gente que não gostava do Jim Swaggart, porque ele batia na veia, né? Batia na veia, condenou o irmão dele por adultério, excluindo do ministério. Aí a igreja, vem aqui, Jim Swaggart, fora. Tirou ele do ministério. Foi redisciplinado. Ele confessou isso aí em rede pública, né? Pode colocar lá, que está lá a confissão dele. Foi noticiado no mundo todo. E a partir de então, adeus Jim Swaggart. Acabou. O patrimônio dele foi diluído. Aí apareceu um monte de outras coisas que ele estava envolvido lá. Não sei se a denúncia é verdadeira ou se não é. Um monte de gente fala que denúncia verdadeira, porque ele ganhava muito dinheiro. E aí existe uma frase que é a seguinte: tome muito cuidado com aquela pessoa que ganha com aquilo que ele defende. Muito cuidado. Se a pessoa sai lucrando com aquilo que ele está defendendo, você tem que tomar cuidado, né? Porque o cara está, na verdade, ele pode estar fazendo proselitismo, vendendo. Está vendendo. Aí, por isso, Jesus ele disse o seguinte: olha, eu estou te dando de graça. Então você vai entregar de graça. E quando você entregar, eu te estou com a mão direita. Você entrega com a mão esquerda e fica de boa. Porque na hora que você começa a lucrar, tendenciosidade, lembra que eu falei para vocês lá na aula de homilética, né? O cara começa a lucrar demais quando ele está pregando, aí ele vai vender a mensagem. O evangelista ele tem que ter o pudor de saber o seguinte: olha, o trabalhador é digno do seu salário. Mas salário é uma coisa, salário é o que cabe num saleiro, entendeu? É salário, cabe num saleiro do dia a dia. Agora, quando você precisa de uma bolsa, não levais nem bolsas nem alforjes. O trabalhador é digno do seu pão diário. O evangelista que começa então a lucrar, sabe? E anel, e aquele externo, sabe? E sapato cromado, e aquela coisa toda. Não. E por aí vai, sabe? Aí você... Se Cristo precisa plantar uma igreja e ele precisa de um missionário, o missionário vai nas bibocas do mundo, e o evangelista está aí com ostentação e opulência,
A diferença entre proselitismo e evangelismo é essa. O evangelismo é um segredo que Deus contou pessoa a pessoa, que confronta a pessoa com o seu pecado e que arrisca a vida do evangelista. E se o evangelista está disposto a se vender para continuar sendo top, aí ele já caiu. Se ele caiu, comprometeu a mensagem do evangelho. Aí Jesus fala, mas como pode um cego guiar outro cego? Cairão todos no buraco. Opa, mas aí você está contradizendo, estou contradizendo mesmo, que é uma contradição. A gente quer salvar as pessoas, mas tem que estar salvo. E se a gente não está salvo, não consegue salvar as pessoas. Ah, mas é aquele negócio lá de que a igreja santifica, porque a igreja é maior do que o evangelista. E a igreja mística ela é maior do que a igreja material. E aqueles que são chamados por Deus são chamados para fora. E são chamados para fora diretamente da sepultura. E quem chama é o próprio Filho do Homem pelo Espírito Santo. E aonde entra o evangelista? É um acessório. É um acessório, é um assessorista, é um servente, um serviçal. E que tem que fazer muito bem o seu serviço. O apóstolo Paulo falou o seguinte, olha, nenhum soldado é condecorado se não lutar legitimamente. É necessário que o evangelista ele lute legitimamente. Não é o fato de estar aí com uma boca no trombone que garante que você é um evangelista. Tem que fazer a obra fiel. Requer-se do dispenseiro que ele se ache fiel. Você é um evangelista, está fazendo evangelismo? Faça com pureza. Anjo, vendo? Anjo. Faça com pureza, sem aquele interesse escuso de se tornar o estrela da manhã, que isso aí é a tentação do demônio, né? Autopromoção, esse negócio todo. Não. O segredo do cristianismo é a evangelização das pessoas. E nós chamamos de segredo devido ao seu caráter pouco compreensível às pessoas que estão de fora. Você está sendo chamado para ir a mar alto, correr um perigo de vida, porque você vai confrontar as pessoas do seu modus vivendi e outra coisa, no seu locus vivendi. Modus vivendi é o jeito que a pessoa vive. Locus vivendi, você vai confrontar ela no ninho de cobra. Ou você acha que é brincadeira? João Batista falou, raça de víboras. Mas isso aí é muito agressivo, peçonha, hein? Debaixo da língua, a Bíblia fala, hein? Peçonha de víbora debaixo da língua. Locus vivendi, você ir lá no ninho da cobra. Tem que ser evangelista, irmãos. Como o apóstolo Paulo, quantas pancadas ele não tomou? Até morreu. Deus teve que ressuscitar ele. Diz assim os historiadores. E o apóstolo Paulo fala, olha, vocês são as minhas testemunhas. Escrevendo, ele diz o seguinte, vocês são as minhas testemunhas como que eu lutei com feras em Éfeso. Feras em Éfeso. O cara foi colocado, alguns dizem que são feras humanas e outros dizem que era fera, bicho mesmo, leões. Teve que enfrentar lá as feras. E ele fala, vocês sabem que, escrevendo a Tito, né, ele falou, vocês sabem que os próprios poetas de vocês disseram que os cretenses são bestas ruins. Os seres humanos são isso aí. Você vai tratar um pecador e os interesses do pecador é saber quanto que eu vou ganhar com isso. Tem um câncer aqui, meu. Teu Deus vai curar o meu câncer? Aí você, para poder agradar o pecador, você diz assim, Deus cura tudo. E eu creio que Ele cura, né? Cura câncer, cura AIDS, né? Cura tudo. Você não tem o dom que Deus não te deu, mas você quer ganhar aquela alma a qualquer custo. O negócio é o seguinte, se Ele me curar do câncer, olha só a maldade do pecador que já está morrendo com os 2 pés no inferno. Se Ele me curar do câncer, então eu vou servi-lo. Aí você, que quer ganhar atenção, porque de repente, né, é uma pessoa interessante, aí você fala, não, ele vai te curar, não sei o que, você está até fazendo a sua função, mas o cara já estava ganhando com Deus, com os 2 pés no inferno. É por isso que Jonathan Edwards perdeu a igreja dele, sabia? Jonathan Edwards, ele era um evangelista, missionário, pregador, pastor, e ele perdeu a igreja dele porque teve uma hora que ele abriu a Bíblia lá e ele falou, sabe quem é você, cara? Você é uma aranha pendurado numa teia e Deus está segurando um fiozinho aqui em cima. Embaixo está a labareda do fogo do inferno. Você quer o quê? Cura do câncer? Se Deus abrir a mão, você cai. Aí ele pegou um texto que tem lá acho que no livro de Deuteronômio, não lembro muito bem qual é o texto. Deus coloca o ímpio em lugares escorregadios. E falou, tá aqui, meu, você quer fazer o quê? Qual é a sua exigência diante de Deus? Restaurar a sua família? Vá se converter, meu. Aí Deus vai pensar se Ele vai restaurar a sua família. Tua alma já está condenada ao inferno.
Nenhum pregador quer fazer isso, né? Você vai perder ibope, vai perder amigo. Né? Não gosto daquele irmão lá que é crente, toda vez que ele fala comigo, ele me evangeliza. Né? E vem falar do inferno para mim. Não vem falar do inferno, vem falar do céu. Mas primeiro eu vou falar para você o que está acontecendo com a tua alma. Não dá. Se ele levar essa mensagem aqui para a praça, então, esquece, você não vai ter audiência de jeito nenhum. Algumas igrejas nunca mais vão te convidar. Alguns amigos vão te desprezar. Isso é mar alto. É confrontar o pecador no locus vivendi. No mundo que ele está vivendo, no modus vivendi. É o jeito que ele está vivendo. E agora? Eis que vos envio como ovelha entre os lobos. Sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Porque vos entregarão para serem açoitados dentro das próprias igrejas. E os vossos próprios filhos vos trairão e vos matarão. Isso aqui que Jesus disse no contexto de Mateus 10, quando ele está enviando os apóstolos para a evangelização. Essa é a diferença entre evangelismo e proselitismo. Proselitismo, risco zero, tá? Custo altíssimo, mas proselitismo é risco zero. Se eu tiver que sofrer alguma coisa aqui, não conte comigo. Evangelismo, risco total. Tem que ser o Mel Gibson, entendeu? Duro de matar. Tem que enfrentar os bandidos e sair vivo no final. Isso aí é evangelismo. Risco total. Então essas duas palavras de cima é latim, né? Essas são latim, tá? Modus vivendi e locus vivendi. Essa aqui é grego, tá? Evangelho. Ele significa novo. Isso, é novo, é bom, tá? Bom ou melhor, tá? Boa, no caso, né? Está no feminino, né? Boa mensagem, tá? Boa mensagem, que a gente traduz como boa nova, né? Pode ver que evangelho nem tem a ver boa nova, porque o ângulo não é novo, tá? O ângulo é mensagem, é boa mensagem, a melhor mensagem. É a melhor mensagem porque eu tenho o melhor mensageiro. É o melhor mensageiro porque ele é um anjo como se ele fosse um iluminado. Estou falando do anjo espiritual? Não, esses aí Deus não deixou. Porque se os anjos viessem pregar o evangelho com a paciência que eles têm, né, já teria acabado com um monte de coisa que nem eles fizeram no Antigo Testamento. Né? Tinha, não, anjo. Não, o anjo chegou lá, o teste, né? Se fosse Deus, né? Fazer uma alegoria, teste. Ô Gabriel, vem aqui. Tá vendo aquele senhor lá, 70 anos de idade, não tem filho? É ele que vai trazer o Elias para o mundo. Vai lá, Gabriel, fala para ele lá que ele vai ser pai. 70 anos. Aí Gabriel, opa, senhor, estou eu. Sou eu, Gabriel, que assisto diante de Deus. Você vai ter um filho, teu nome, o nome do seu filho vai ser João. Ele vai ser grande mensageiro diante do Senhor. Mas como que eu vou saber que eu sou velha, minha mulher é velha também, nem me instrua mais. Para que saiba que eu sou Gabriel, o grande anjo que assiste diante de Deus, ficarás mudo. 9 meses mudo porque duvidou e fez uma pergunta para o anjo. Pergunta se esse cara ia ter paciência de ficar aqui pregando sabendo quem você é. O anjo, né, chega aqui, aparece na igreja, abre as asas, né, converteu, não converteu, fora. Não foi aos anjos que ele destinou a pregação do evangelho. Foi a você, ser humano, para que você, rodeado das mesmas fraquezas, possa ser um sacerdote e venha se compadecer daqueles que andam errado, porque você também pode ser tentado naquilo que você está falando para os outros. E o juízo será sem misericórdia para aquele que não exercer misericórdia. Isso aí é o evangelista. É o ser humano com a missão angelical. Amém? Vou abrir um espaço para vocês fazerem as suas perguntas e assim nós estamos terminando